Regras básicas para administrar o tempo. 1. Divida o tempo de prova em número de minutos pelo número de questões. 2. Se for uma prova objetiva, veja primeiro quanto tempo vai reservar para marcar o cartão resposta e só depois divida o número de minutos pelo número de questões. Exemplo: 4 horas de prova e 50 questões. Tempo de prova igual a 240 minutos. Tempo para marcar o cartão, 20 minutos. Tempo efetivo de prova, 220 minutos. 240 minutos menos o tempo para marcar o cartão. 220 dividido por 50 igual a 4,4. Arredonde para baixo. Tempo por questão, 4 minutos. Assim, você terá 4 minutos por questão, 20 minutos para o cartão resposta e 20 minutos sobrando. Esta pequena sobra serve para eventual ida ao banheiro, eventual relaxamento, eventual perda de tempo em alguma questão onde isso vale a pena e para, ao final, se der, fazer a revisão 2. 3. Sempre faça primeiro as questões que sabe e depois as que não sabe. 4. Não perca o senso de transcurso do tempo, como acontece quando a pessoa se envolve dando uma resposta que sabe bem ou quando esquece do tempo procurando uma resposta de que não se lembra. É como se a pessoa entrasse num quarto e ficasse tão distraída com o que tem ali que não vai para os outros quartos da casa. Em provas, você deve ficar um pouquinho em cada quarto. 5. Se as matérias tiverem pesos diferentes, você pode separar mais minutos para uma do que para outra. 6. Você também pode, quando terminar as questões que sabe, calcular quantos minutos ainda restam e quantas questões faltam, recalculando os minutos que sobram para cada uma. Na prova acima, você já fez 40 questões em 2 horas. Sobram, então, 120 minutos. Tire os 20 minutos para marcar o cartão resposta e sobram 100 minutos para 10 questões. Você terá, então, 100 divididos por 10, que é igual a 10 minutos por questão. Assim como você fez na primeira vez, comece a fazer as questões que faltam, evitando gastar mais de 10 minutos em cada. Quando acabar a segunda passada, marque o cartão resposta e, se ainda tiver tempo, faça a revisão 2. 7. Tirando o cálculo do tópico 6, que você só pode fazer no meio da prova, jamais perca tempo de prova fazendo este monte de contas. Faça isto antes do dia da prova, com base no edital e nas demais informações que dispuser. Revisões 1 e 2. Revisão 1. A leitura posterior. Sempre releia com atenção sua resposta após dá-la como pronta. Não passe os olhos correndo, pois você irá ler a sua memória e não o que está no papel. Leia o que você efetivamente escreveu. Isso evitará muitas falhas bobas e erros de português, principalmente os de concordância. Esta revisão também serve para você conferir se respondeu a todos os itens de uma questão múltipla. Por exemplo, na pergunta qual o conceito de administração e quais as suas formas, você irá conferir se também respondeu a segunda parte da questão. Não fazer essa releitura do texto escrito com calma é pedir para deixar no texto umas boas besteiras. Quando redigimos, acontece de cometermos erros. Essa releitura nos dá a oportunidade de consertar a nossa resposta a tempo. Revisão 2. A de examinador. Muito bem, se tiver tempo, assuma o papel mental de examinador e, aspas, corrija sua prova na hora. O novo paradigma poderá auxiliar a encontrar algum erro e corrigi-lo. Para fazer uma boa leitura posterior, controle o comichão de candidato, que falaremos daqui a pouco. Assim, releia a sua resposta depois de dá-la e, no final da prova, havendo tempo, releia toda a prova corrigindo como se fosse o examinador. Comichão de candidato. Um dos fenômenos que prejudicam o desempenho dos candidatos é aquilo que eu chamo de comichão de candidato. Como a própria língua oferece boas explicações, recorro ao dicionário Aurélio.
Comichão significa coceira, sensação desagradável peculiar causada por enfermidade ou agente irritante, que leva o indivíduo a coçar-se em procura de alívio. Figuradamente, significa desejo veemente, tentação, impaciência, frenesi, inquietação. Nada mais veemente para descrever aquela sensação que o candidato tem de querer sair o mais rápido possível da sala de prova, como se estivesse sentado em cima de pregos. Quanto mais tempo passa, maior o desconforto. Com isso, o candidato não tem paciência e nem ânimo para reler a prova, fazer as revisões, etc. O único senão é que aquela pressa toda acaba tão logo se põe o pé na rua. Encontram seus amigos, comentam-se as questões, trocam-se ideias, esvaem-se as horas e, curiosamente, não aparece mais qualquer resquício daquela pressa, daquela vontade de ir embora, de ir para casa. É assim mesmo que acontece, não é? Eu sei porque já fui candidato várias vezes. Para ter mais tempo e condições de fazer as revisões, lembre-se de que você está fazendo o concurso para passar. E tendo em vista esse objetivo, não deve querer sair da sala antes do tempo. É um verdadeiro absurdo a pessoa ir embora sem revisar as questões, ou mesmo, se sobrar tempo, repassar e conferir todas as questões da prova. Quando você começar a se coçar na cadeira, determine a si próprio que vai controlar essa sensação a fim de não desperdiçar o tempo que ainda resta. Se quiser, faça um relaxamento. Lembre-se que a oportunidade de passar está ali, em cima daquela cadeira, enquanto o tempo da prova durar.